Bem-aventurados os pobres de espírito. Como entender essa passagem de Jesus? Muitas vezes nós já criamos a identidade da palavra pobre, porque pobre, segundo aquele personagem de Chico Anísio, que odeia pobre, é a simbologia de uma pessoa que é desgraçada, principalmente aqueles que creem em Deus, em algumas doutrinas, em algumas crenças, que a pobreza é um castigo de Deus. Mas como pode Jesus dizer que o pobre é bem-aventurado? Para a gente entender isso, é preciso também que a gente veja, estude, analise que quem escreveu os evangelhos era um povo do Oriente, não é uma cultura ocidental. Então, pobre de espírito era, naquela época de Jesus, uma expressão idiomática, não era uma palavra que Jesus colocou, porque já havia nos antigos escritos que a palavra pobre tem um entendimento bem diferente do que nós ocidentais temos hoje, apesar da tradução ser pobre, mas o entendimento é outro. Quando a gente vai em Isaías capítulo 66, versículo 2, Isaías faz referência a esse pobre de espírito. Então Jesus estava lecionando. Quando ele disse que não veio destruir a lei, tudo que ele exclamava, que ele queria, que ele dizia, estava dentro de uma lei dos profetas, uma lei trazida pelos profetas, e não aquela lei que Moisés instituiu para, de alguma forma, barrar um povo ainda bruto. Isaías diz assim, nesse versículo do capítulo 66: porque a minha mão fez todas estas coisas. Isso é Deus falando, porque na cultura hebraica não existe uma palavra para designar Deus. Eles não têm um termo para Deus, porque Deus é algo que não pode ser nem dito, nem compreendido. E Deus diz assim: porque a minha mão fez todas estas coisas, quer dizer, criou tudo, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Todas as passagens do Antigo Testamento, principalmente na cultura hebraica, nós vamos encontrar e disse o Senhor, e falou o Senhor, e criou o Senhor. Depois vem a mensagem: mas para esse olharei. Quer dizer, Deus criou tudo, mas para esse eu olharei. Quer dizer, Deus tem uma atenção maior para esse. Quem é esse que Deus tem tanta atenção? Para o pobre e abatido de espírito. Então não se falava em pobreza econômica, social, ou intelectual, e sim de espírito. Então, quando a gente fala de intelecto, de situação social e econômica, não tem nada a ver com espírito, porque isso é coisa da matéria aqui, do mundo material. E quando Jesus falou pobre de espírito, estava se referindo ao entendimento que Isaías já tinha trazido. Para o pobre abatido de espírito, e que treme da minha palavra. O que quer dizer tremer da minha palavra? Quer dizer, ele se coloca inferior a Deus. Ele sabe que Deus é maior do que ele. Esse treme não quer dizer medo, mas diante da grandeza de Deus eu me sinto pequeno. Mas Isaías também, no capítulo 57, no versículo 15, novamente coloca a questão do entendimento do pobre de espírito. E como sempre eles iniciam: porque assim diz o alto e o sublime.
Em algumas traduções assim, porque Deus falou, porque Deus disse, aí que habita na eternidade, e cujo nome é santo. Aí 2 pontos, aí vem a mensagem. Num alto e santo lugar habito, seria o reino de Deus, o reino dos céus. Como também com o contrito e abatido de espírito. Vocês sabem o que é contrito? Arrependido. Olha, na primeira leitura que eu fiz aqui de Isaías, Deus tem um olhar, uma atenção maior àqueles que são pobres e abatidos de espírito. E aqui, Deus diz que habita também com o arrependido e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos, ou dos arrependidos. Então, Jesus trouxe essa mensagem, bem-aventurados os pobres de espírito, baseado na mensagem dos profetas, em particular Isaías, que narra que Deus habita no criminoso que está arrependido. E Ele vai vivificar o coração desses arrependidos. E daqueles que estão desanimados, abatidos, sofridos. Como é que a gente fica abatido? É uma doença, é uma enfermidade, é uma calúnia, algo que desanime, que tire o seu ânimo de viver. O que está tirando o seu ânimo de viver? Se quiser vivificar o seu espírito, ele precisa do Evangelho de Jesus, que é a representação maior entre nós de Deus aqui. Porque para nós espíritas, Deus é um conjunto de leis. A gente tem que entender Deus hoje, no nosso nível evolutivo, como um conjunto de leis. E não como um ser corpóreo, que tem barba. Se eu fosse Deus, eu não teria barba. Nada contra quem tiver barba, viu? Principalmente quem está sem máscara aí. Nada contra. Mas você tem que estar com a barba grande. E outra coisa, aquela pintura que representa Deus, né? Na Capela Sistina, se eu não me engano, aquele cabelo desdenhado. Se eu fosse Deus, era careca. Se eu fosse Deus, não teria cabelo. Eu não tinha que cortar, nem que pentear, nem que estar preocupado com a imagem, tudinho. E outra coisa, quanto menos pelo é sinal de evolução. Veja os primeiros homens na evolução, era peludo, cheio de pelo, parecia um macaco. À medida que ele evolui, ele vai ficando mais careca, né? Menos barba. Não, pode tirar a mão do rosto, não tem problema não, pode usar barba. Então, o que quer dizer isso? Que Deus está em nós em potencial, nós nos esquecemos disso, mas se quisermos levantar esse ânimo, teremos que viver esse Evangelho, porque a única compreensão que a gente tem de Deus hoje é o Evangelho de Jesus, e Jesus deixou bem claro. Mas quando a gente vê aqui esse entendimento de Isaías, a gente vai ver que esse treme, a grandeza de Deus, tem relação com a humildade. Se a gente for no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo só para isso. Só para explicar essa questão dos pobres de espírito. Aí vai falar, por exemplo, de algumas passagens de Jesus. Aquele que quer ser grande aqui na terra, certamente ele não vai ser grande no céu. E muitos que são pequenos aqui na terra são grandes no céu. Isso não é uma relação absoluta, mas se nós vincularmos essa passagem com os princípios espíritas, principalmente da reencarnação e da justiça divina, nós vamos compreender. Porque Jesus fala que, dando um ensinamento para aqueles discípulos e alguns companheiros que acompanhavam ele, falando que se a gente chegar numa festa de bodas, por exemplo, porque eu já fui a muitos casamentos
que quando chega todo mundo reza, não pelo casal, mas para acabar o casamento, para ir para a recepção, para ir para a comelança, né? Aqueles docinhos maravilhosos, apesar de eu detestar bolo de noiva, deixa para a noiva. Mas os docinhos salgadinhos, todo mundo fica naquela ansiedade, né? Aí aquela correria. Eu já vi festa de casamento, em que quando disseram assim, olha, abriu o portão, as pessoas saíram, aquelas pessoas elegantes, sabe? Perfumadas, sapato alto, parecia um bando de animais correndo. Agora aquela correria bem delicada, né? Com sapato alto, toc, 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 parecia um... E cada um querendo chegar num lugar melhor perto da mesa. De frios, a mesa da janta, quanto mais perto melhor. E eu sempre ficava naquela mesa do fim, né? Esquecido ali, mas deixa eles comerem, porque quando terminarem eu vou, não tem problema não. Aí Jesus chamava a atenção deles, quando vocês chegarem nessas festas, vocês não procurem se sentar perto da mesa onde está a comida. Não está com essas palavras lá, mas o significado é esse. Porque pode ser que o dono da festa chegue para você e diga assim, olha, quem disse que você é para ficar aqui? Pode sair. Aí você ia morrer de vergonha, não ia? Numa festa de casamento, hein? Ser todo bonito, de paletó, tudinho, o dono chega, sai daí, quem você é? Você não é parente, esse aqui é selecionado para os parentes dessa mesa. Aí você morre de vergonha, vai para o lugar lá no fundo. Então, para evitar esse constrangimento, deixe que e procure os últimos lugares, para que não haja esse constrangimento. Jesus não estava falando certamente de festas, nem de bodas, estava falando da lei de causa e efeito, porque ele disse, aquele que é grande ou está em primeiro lugar, pode ser o último, ou pode ser o menor, amanhã. Esse amanhã é outra vida, você pode ter muito poder aqui na terra, ser um poderoso economicamente, intelectualmente, socialmente e forçar essa grandeza para todos que estão à sua volta. Mas na lei de Deus a grandeza não se mede pelas questões materiais, porque é material. Você ser rico hoje, ter muito dinheiro, claro que é muito mais fácil você ter dinheiro e poder para conquistar algumas coisas aqui na terra. Mas o caminho para conquistar o mundo espiritual é outro. Não tem relação com esse tipo de poder. E também não tem relação com a sua condição socioeconômica e intelectual. Está no seu espírito. Então você pode ser muito intelectualizado, mas seu espírito é um espírito orgulhoso, vaidoso, egoísta. Você pode ser uma pessoa muito rica, mas é muito humilde. E a palavra humilde ainda está relacionada à pobreza. Há um significado na língua portuguesa de que humildade também, olha, aquela pessoa é humilde, tão humilde, porque mora numa comunidade pobre. Mas a humildade que nós estamos tratando aqui é aquela do espírito. E humildade, se vocês forem procurar na língua portuguesa o significado, é exatamente você reconhecer os seus limites. Os seus limites intelectuais, os seus limites socioeconômicos. E tem mais, a humildade exige o respeito àquele que não está no seu nível intelecto, moral, econômico, social. Você respeita quem está lá, porque provavelmente, se você for um ser espiritizado, não quer dizer espiritualizado, mas espiritizado, você pode estar numa condição superior hoje, nesses 3 aspectos, mas ter sido, em outra encarnação,
numa condição totalmente oposta a essa que você está vivendo hoje, como prova. E o que você vai fazer dessa prova, desse intelecto, dessa condição socioeconômica, com o próximo? Então, vendo que o espírito é o responsável pela conduta e não o dinheiro, e não o intelecto, que são conhecimentos, nós vamos ser julgados no mundo espiritual pela nossa conduta e não pelo nosso nível socioeconômico, moral e intelectual. Apenas. E a humildade está no centro desse significado pobre de espírito. O pobre de espírito é humilde. É a peça principal, a humildade, para alçar voos mais altos e progredir mais rapidamente. Porque está em oposição ao orgulho e ao egoísmo, que são as duas chagas que nos fazem arrastar. Aí por isso que a gente vive nessa vida se arrastando, reclamando de tudo, reclamando do presidente, do sol, da chuva, olha, está fazendo muito frio, olha, está fazendo muito calor, reclamando da doença, reclamando do marido, da sogra, do cunhado, da esposa. Não falta queixa. Cada um, você pode ser a pessoa mais rica do mundo, você vai encontrar motivo para se queixar. Por conta de falta de humildade, de reconhecer os seus limites e o que já conquistou. Porque a pessoa humilde, vou dar um exemplo aqui que eu passei por essa experiência. Eu trabalhei numa empresa que tinha 5.000 empregados no estado de Pernambuco. Só que em Caruaru tinha uns 200. E uma pessoa de uma religião que ele seguia, espiritualista, ele leu essa passagem de humildade e resolveu ir trabalhar com uma roupa rasgada, velha, para mostrar que era humilde. Mas ele tinha um bom salário, tinha um carro, mas para mostrar que era humilde, ele chegava lá com a roupa velha e todo mundo ficou estranhando aquele comportamento. Só que o comportamento começou a se transformar em algo anti-higiênico, porque notamos que ele ia com a mesma roupa todo dia. Imagine que ele trabalhava numa área que tinha que se expor ao sol. Era um eletricista, era da antiga CELP, tinha que subir em posto. Imagina ele suado, tomava um banho e vestia a mesma roupa. Isso por uma semana e a gente acompanha. Aí começou a virar motivo de chacota, aquele comportamento dele. Mas ele, segundo alguns amigos que seguiam a mesma doutrina, estava fazendo um tipo de voto de humildade. Mas para Jesus e para o Espiritismo, gente, tomem banho, troquem de roupa. Isso é fanatismo. Isso não é falta de entendimento e ignorância, não. Isso é fanatismo, que leva as pessoas a seguir a letra. A letra mata. Já o Espírito vivifica. Então, devemos buscar o entendimento do pobre do Espírito, a pessoa que trabalha a humildade. A pessoa que é humilde não busca dinheiro, mesmo que ele conquiste esse dinheiro, honestamente com o trabalho. A pessoa que é humilde, ele muitas vezes não é muito intelectualizado, mas há muitos que são, sabe da sua condição intelectual e respeita aqueles que estão abaixo dele e não humilha. Eu conheço muitas pessoas, que eu não posso falar dos outros movimentos, mas do movimento espírita. Há muitos anos atrás chegou uma pessoa
numa instituição espírita aqui de Caruaru, vinda de Recife. Eu ia fazer a palestra nessa casa. Aí uma pessoa, ela é uma grande amiga, mas tem muitas amigas que eu tenho que é meio estrambelhada, né? Aí gritou: Edson, venha aqui, venha conhecer esse homem, venha conhecer. Eu digo: deve ser Divaldo Pereira Franco, só pode ser. Eu chego a me arrepiei na hora. Mas quando eu vejo uma pessoa aí, olha, essa pessoa tem tanto conhecimento, Edson. E ele olhando para mim, ele era um pouquinho mais alto do que eu, que é uma grande dificuldade, né? Encontrar gente maior do que eu. Ele assim, e olhava com o olhar já entregava o comportamento dele. Ele olhou para mim assim, quando ela elogiou, deu um grande elogio, um grande estudioso de Joana de Ângeles. Quando ela disse assim, terminou, um grande estudioso de Joana de Ângeles, aí ele saiu listando as obras, sem ninguém perguntar. Eu já li isso, aquilo, não sei o que, lá vai. É mesmo? Eu digo: é. Eu, na minha instituição, sempre Bezerra de Menezes está lá conosco. Assim, eles falam assim, não é? Ele está lá conosco e estão sempre a nos orientar. Se você quiser alguma ajuda, eu posso lhe orientar. Eu digo: graças a Deus, eu estava precisando de uma pessoa para me orientar. Mas deixa eu terminar a palestra, depois a gente conversa. Saí de fininho e fui fazer a palestra. Quando terminou, ele foi me abordar novamente, sem eu pedir. E ele perguntou: e aí, você é estudioso? Eu procuro estudar, procuro aprender alguma coisa. Eu não tenho toda essa bagagem literária que você tem. Aí ele inchou, né? Eu disse isso, um elogio para ele, para ver se ele me deixava. Porque humilde, quando ele é elogiado, ele agradece. Obrigado. Mas quando eu elogiei ele quis mostrar o quanto ele tem conhecimento. Aí começou a me dar carteirada. Você sabe o que é carteirada espírita? O espírita, quando dá carteirada, é assim: eu tenho 30 anos de espiritismo, tenho 40 anos de mediunidade, eu li 700 livros, já li o livro dos espíritos 500 vezes. Não adianta números, espiritismo não é matemática. As leis de Deus não é uma ciência exata, é uma ciência relativa, conforme vários fatores que nós nem temos acesso. Mas podemos dizer que a intenção é o que vai pesar, mas os fatores são inúmeros. E ele disse que, olhe, aí começava a citar espíritos que se comunicavam com ele. Aí ele disse: e você? Tem algum contato com os espíritos? Aí eu disse: tenho, com muitos espíritos. Inclusive, você falou de Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes sempre está lá em casa. 1 ou 2 vezes por semana ele aparece lá em casa. Ele: como? Isso, lá em casa. Lá na sua casa? Eu digo: é. Joana de Ângeles já foi umas 3 vezes essa semana lá. Eu estava com problemas e evoquei Joana de Ângeles. Você evocou Joana? Evoquei. E ela estava lá. Estava lá e me deu o conselho correto. Olha, Allan Kardec, Bezerra de Menezes, André Luiz senta na minha cama quase toda noite. Não diga André Luiz, eu digo: é. André Luiz já se comunicou com você? Não. Ah, mas comigo é quase todo dia. Quando eu vou dormir ou quando eu acordo, eu evoco o André Luiz, o espírito André Luiz, e ele me dá inúmeras instruções. É mesmo? Eu digo: é. Aí ele foi ficando pequeno e eu grande. Ele foi ficando pequeno e eu grande. Aí eu saí, fui-me embora, e uma semana depois me encontrei com uma amiga, e ela disse: olhe, aquele senhor que eu te apresentei, ele disse que você é um grande mentiroso. Porque você disse umas coisas para ele, me contou que você falou. Edson, você mentiu para ele? Eu disse: não, não menti não. Esses espíritos estão tudo lá em casa. Eu digo: como? Na estante, nos livros. Eu evoco ele quase todo dia.
estão nos livros. Mas tem pessoas que querem ir atrás. Aí deu uma lição para ela. Mas tem pessoas que se exaltam com homens falíveis e que não conseguem ver que eles são imperfeitos e se maravilha com os títulos humanos. Aí eu li 300 livros espíritas. Tem gente que só lê um e olhe lá, mal sabe ler, mas compreende como buscar servir o Evangelho de Jesus, com humildade. Mecânico. Ele estudou comigo no estudo sistematizado lá na AME, por mais de 5 anos lá, toda sexta-feira ele estava lá. E ele dizia assim, Edson, não, porque eu sempre peço para as pessoas lerem, eu sou o monitor do ESD lá. Aí peço para os companheiros lerem uma mensagem ou a apostila da federação. Aí ele disse para mim, olha, eu não sei ler direito, em particular. Então não me peça para ler. Eu disse, não tem problema não. Mas quando eu disser que eu estou pronto, eu vou fazer assim, quando eu chegar. Aí 2 anos depois, aí ele, eu já havia esquecido, né? Aí eu cheguei para ele, o quê? Lê. Eu disse, tá bom. Aí ele leu lá. Lê aí essa mensagem. O que sentes revela o rumo para onde te diriges. O que pensas te aponta o lugar em que te encontras. O que falas indica que sabes. O que fazes mostra que quem és. Que bom. E eu mandei ele continuar lendo, e os colegas tudo morrendo do coração. Sabe aquela... Vocês já passaram por isso? Uma pessoa lendo bem arrastado. Eu disse, pronto, vou fazer uma prova para os alunos aqui. Vão ter que ter paciência com ele. Aí uns ficavam se mexendo, se movimentando, como se estivesse impaciente com aquela leitura. Passaram-se. Ninguém mais do que Divaldo Franco teve aqui na Fafica, no último Foresc, aqui em Caruaru, que era um evento da Fraternidade Espírita Emmanuel. E um psiquiatra, Jorge Andréa. Olha, eu comprei um livro de Jorge Andréa, até hoje estou com um dicionário, tentando desvendar ele. Divaldo Franco diz, Joana de Ângelo é fichinha para Jorge Andréa, nas palavras que ele usa. E tento compreender a cabeça desse homem. Divaldo dizia que ele era o psiquiatra dele, de Divaldo. E ele veio fazer uma conferência aqui nesse evento. Aí termina um intervalo, né? Que é a parte preferida dos espíritas, né? Quando tem intervalo dos eventos. E ali na Fafica tem um jardim lindo, né? Acho que vocês já entraram lá. Não sei como é que está hoje. Se sentava lá, conversava, aí fica aqueles grupinhos, né? Aí tem aqueles metidos a sabido, né? Aí fala. Tem os outros que são mais humildes. Eu estava no meio dos humildes, né? Claro, né? Lógico. Aí uma senhora disse, mas olha, eu não entendi nada que Jorge André falou. Meu Deus do céu. Eu tenho que parar, tenho que comprar essa fita, porque vendia naquela época a fita cassete. Vocês sabem o que é isso? VHS? Não, vocês, eu acho que... Vocês têm mais de 60 anos? Então, quem tem mais de 60 sabe. Eu tenho que comprar para assistir, reassistir. E a outra pessoa disse, realmente, olha, é muito difícil, muito complicado, não entendi nada. Aí esse mecânico estava do meu lado. Ele era tipo assim, um grande amigo, ficava junto de mim. Aí ele começou a dar um sorrisinho no canto da boca. E eu estranhei aquele sorrisinho. Aí se afastou, aquela turba de pessoas se afastou e a gente ficou junto. Eu disse, Edson, eu entendi tudo.
Até eu olhei para ele e disse... Aí ele me explicou, com as palavras dele, e ele estava correto. Jorge André falava do psique, falava como funciona a mente, que é uma espécie de jarra, onde os elementos sujos decantam e ficam lá embaixo, que é lá nos porões da consciência, onde está a nossa sujidade mental, e as coisas entram, quanto mais sujeira a gente coloca, mais vai aumentando a sujeira, e nossa mente fica em desequilíbrio. Quanto mais coisas boas, limpas, vai limpando essa sujeira, na verdade vai diluindo, porque não se apaga nada da nossa mente, está tudo registrado. O que ocorre é diluir. O que é diluir? Coloque uma gota de tinta preta num balde e olhe no fundo do balde vazio. Coloque e você olha. O que é que vocês vão ver dentro? Uma gota de tinta preta. Enche o balde de água. Olhem de novo. Vocês vão ver a tinta preta? Não. Por quê? Porque diante de tudo que é limpo no balde, o que é sujo some. Ele está lá, mas fica controlado pela limpeza. O que Jorge André falava é que a gente tem que trabalhar a nossa mente para a prática do bem e vamos pouco a pouco diluindo as nossas sujeiras mentais, os nossos erros, os nossos equívocos, as nossas culpas. Então, o humilde, ele pode ser um grande criminoso, com vontade de limpar esse balde, de encher esse balde de água limpa. Foi o que o mecânico entendeu, e eu disse a ele, está corretíssimo. Mas foi o que Jorge André explicou, de outra maneira, com um gráfico lá, e era isso que ele queria passar. Então, ele tinha condições de compreender, mas o preconceito não permite, porque a gente é orgulhoso, e ele não leu, creio eu que ele não leu um livro dos Espíritos ainda, pela demora que ele lê. Ele tem que ler, parar e raciocinar para ver se interpreta o texto. Mas tem gente que tem diploma de nível superior, lê um texto do Evangelho segundo o Espiritismo e interpreta tudo errado, porque não identificou uma vírgula. Isso eu testemunhei em uma das nossas aulas de estudo. Inclusive, em 1937, quando a gente começou o estudo, Ronaldo estava lá. 1937, estava lá, fazia parte do... Não sei se ele se lembra do mecânico. E esse sentimento de humildade, ele é do espírito, e não do seu título humano. Jesus, naquela época, em que ele estava iniciando o seu evangelho, vinha gente, porque tinha um lago de Genezaré, vinha gente de várias aldeias que circundavam lá, Betsaída, tantas outras aldeias de aleijados, cegos, mulheres pobres, prostitutas, aleijados, pessoas com doença de pele, tudo buscando o Jesus, para ele que pudesse lhes orientar e lhes livrar das aflições. E como ia muita gente, e eles conheciam os discípulos de Jesus, era muito comum os discípulos serem na rua ou na porta de casa, serem assediados. E muitas vezes o próprio Filipe andava pela rua e um grupo dessas pessoas que vinham dessas cidades, ia até ele e buscava orientação de como entrar em contato com Jesus. Muitas vezes a casa de Pedro se enchia ao seu redor de pessoas buscando esse evangelho, se curar, orientações. Muitas pessoas arrependidas, muitos ex-criminosos também estavam lá. Levi, que era um ex-cobrador de impostos, que escreveu
um dos evangelhos que conhecemos como Mateus, certa feita recebeu na sua porta um grupo desses enfermos. E eles pediam orientação para entrar em contato com Jesus ou alguma orientação de Levi para poder eles buscarem um evangelho, a boa nova. Não chamavam nem de evangelho, chamavam da boa nova. E Levi, olhando aquela turba, identificou 3 velhos conhecidos. Um aleijado, um estava aleijado, o outro, a própria família já havia expulsado ele de casa, e o outro, coitado, não tinha nem condições, segundo a visão de Levi. Aí Levi, quando olhou assim, porque na cabeça de Levi, ele queria que o evangelho de Jesus tomasse a humanidade rapidamente, da noite para o dia. E para mudar isso, tinha que ser pessoas fortes, poderosas, na cabeça de Levi. Porque Levi era um cobrador de impostos, sabia como conviver com os romanos e sabia do poder dos romanos. O próprio Judas caiu nessa armadilha. Achava que um exército poderia intensificar a divulgação do evangelho em todos os povos. Aí Levi olhou para um deles e disse assim: mas Lisandro, o aleijado, como és? Como é que você poderia realizar alguma coisa pelo evangelho de Jesus? Aí o outro, que era Áquila, tu mesmo foste abandonado pela tua família. Por acaso você poderia edificar alguma coisa? E você, Pafos, cheio de aflições, como é que você pode ajudar para difundir o evangelho de Jesus? Eles, diante daquela colocação de Levi, baixaram a cabeça, humilhados, tristes, desanimados, se sentindo muito culpados pelaquela condição. E saíram tristes, mas com esperança, porque sabiam que no final da tarde Jesus iria fazer um dos seus sermãos, conhecido atualmente como Sermão do Monte. E eles ainda tinham esperança de escutar alguma coisa de Jesus que pudesse trazer um pouco de resignação, de paz, de alegria de viver, de esperança no futuro. No começo da tarde se reuniu com Jesus na casa de André, e o Levi contou essa história para Jesus como se estivesse se divertindo. Olha, Jesus, chegou essas pessoas lá, o que é que elas podiam fazer? São fracos. Mas Jesus, silencioso, esperou terminar o Levi e disse: no entanto, Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. São aqueles que buscaram o mundo, se incriminaram diante do mundo, se endividaram, mas estavam cansados. A culpa, eles não encontravam alento em lugar algum. E ao ouvir o evangelho de Jesus e as suas esperanças, eles viram ali a oportunidade. É o que Jesus aqui falou. Os vencidos do mundo não encontram mais nada no mundo. São ricos, são super inteligentes, mas num determinado momento veem uma existência vazia, solitária e sem expectativa de futuro. Muitos cometem suicídio, vivem uma vida materialista, porque não aceitam, veja o orgulho, não aceitam que há um Deus, que esse Deus controla tudo, mas controla para o nosso bem, para a nossa felicidade, e que não suporta a ideia de que há vida depois da morte, porque toda a ideia da vida após a morte é a mesma ideia de que você, de todos os seus títulos, você, ao desencarnar com todos os títulos poderosos humanos, depois da morte, você vai continuar vivo e perder esses títulos. Para esses materialistas, melhor voltar para o nada,
porque voltar para um mundo espiritual, onde ele não é mais o poderoso aqui na terra, não é o grande, é humilhante demais para o seu orgulho. E ele não aceita isso, esses materialistas. Não aceita esse mundo espiritual, não aceita a reencarnação, não aceita que podem voltar para pagar os seus débitos. Não aceita. Mas Deus não está nem aí para o que eles acham, porque Deus não quer condená-los, quer reabilitá-los, para que eles se reconciliem com as suas leis. Então, Levi se viu meio constrangido, porque agiu de maneira equivocada. Mas, Senhor, minhas observações partiram tão só do meu intenso desejo de apressar a supremacia do Evangelho entre os que governam o mundo. Levi queria que os governantes humanos abraçassem o Evangelho, e não os coitados, os aleijados. Aí Jesus responde: quem governa o mundo, Levi, é Deus. Os homens é que pensam que governam. O amor não age com inquietação. Eu estou vendo uma inquietação hoje, aqui agora, nos dias atuais. É um mundo de transição. Está todo mundo achando que daqui para 20, 30 anos vai tudo mudar. Não vai. Não existe aqueles anéis dos vingadores, que você estala o dedo e tudo. Não existe. Mas tem uns espíritas aí que acreditam que é, e vive derramando ilusões. Aí Jesus diz para Levi aqui: até que a esponja do tempo, e Levi estava ansioso, absorva as imperfeições terrestres, através de séculos de experiências necessárias, os triunfadores do mundo são pobres seres que caminham por entre tenebrosos abismos. Veja aí Putin. Onde vocês acham que Putin vai após a morte? Mas ele nega Deus, nega a existência do mundo espiritual. Por isso que ele age assim. Mas vai ser responsabilizado. Como Hitler, assim o foi. Então é o tempo. Então não estou vendo o nosso mundo aceitando o mundo espiritual. Aqui no Brasil a gente não é nem 7%. E esses 7%, olhe, vou dizer para vocês, poucos estudam. Eles só disseram para o IBGE que é espírita. Mas crença verdadeira ainda não adquiriram, porque não fizeram nenhuma relação com o conhecimento que o espiritismo traz, que está nas estantes, que tem que ser estudado em grupos de estudos. Aí, voltaram, no final da tarde, crepúsculo descia num deslumbramento de ouro e brisas cariciosas. Uma imensa turba de centenas de criaturas se aglomeravam naquele pé do monte, a fim de ouvirem a palavra do Senhor. Dentro da paisagem que se aureolava dos brilhos singulares de todo o horizonte pincelado de luz. Eram velhinhos trêmulos, lavradores simples e generosos, mulheres do povo, agarradas aos seus filhinhos. Entre os mais fortes e sadios estavam cegos e crianças doentes, homens maltrapilhos, exibindo as verminas que lhes corroíam as mãos e os pés. Todos se comprimiam ofegantes. Ante os seus olhares felizes, a figura do Mestre surgiu na eminência enfeitada de verdura, onde perpassavam brandamente os ventos amigos da tarde, deixando perceber que se dirigia aos vencidos e sofredores do mundo inteiro, e como que esclarecendo a Levi, parecia que ele estava querendo esclarecer Levi diante daquele exemplo.
que representava a aristocracia intelectual entre os seus discípulos, porque Levi era o mais intelectualizado, os outros eram pescadores. Na sua qualidade de cobrador de impostos, Jesus, pela primeira vez, pregou as bem-aventuranças, que são celestiais. Sua voz caía como bálsamo eterno sobre os corações desditosos. Bem-aventurados os pobres e os aflitos. Bem-aventurados os sedentos de justiça e misericórdia. Bem-aventurados os pacíficos e os simples de coração. E Jesus continuou falando sobre o reino de Deus, o plano espiritual e como alcançá-lo. Quando Jesus terminou, os leprosos saíam abraçados, os aleijados, iam até Jesus, beijavam-lhe as mãos levavam seus filhinhos para que beijassem e abençoassem os seus filhos. E eles diziam: bendito seja o Filho de Deus, todos. E Jesus acolhia a todos com paciência, exemplificando quem são os pobres de espírito, que estão ansiosos por essa palavra de esperança. Aí Levi, olhando a multidão indo embora, percebeu aquela turba que visitou a casa dele pela manhã e os 3 amigos que ele humilhou. E eles saíam de braços dados, felizes, sorrindo, como se tivessem encontrado o caminho da redenção. Uma grande ventura, um júbilo sem limite. O coletor de Cafarnaum, o Levi, compreendendo que o ensino do Mestre em toda a sua luz abrangia o porvir infinito do mundo. O ex-publicano abriu suas portas daquele dia em diante para quem chegasse pedindo-lhe ajuda. E Jesus foi até a casa dele para participar desse banquete do amor e de humildade. E Jesus disse a Levi: Levi, meu coração se rejubila hoje contigo, porque são também bem-aventurados todos os que ouvem e compreendem a palavra de Deus. Vamos, meus irmãos, vamos, porque eu também estou incluído, buscar essa palavra de Deus e compreender que devemos humildemente reconhecer que somos pequenos diante da grandeza desse Pai misericordioso e bom, mas também de um potencial enorme de grandeza, de construir dentro de nós, em espírito, a nossa felicidade no mundo espiritual, mesmo que relativa. E só há um caminho, só há uma verdade, só há uma forma de viver, que é o exemplo de Jesus. E Jesus nos disse: eu não vim aqui para ser servido, eu vim aqui para servir. Um espírito puro colocar essa frase, e realmente ele serviu a todos nós e ainda serve, é um grande sinal de humildade. Então, se quisermos sermos humildes, verdadeiros bem-aventurados por sermos pobres de espírito, devemos doravante servir, porque fora da caridade não há salvação. Muita paz a todos.